Alegre, 16 de dezembro de 2022, sexta-feira, de céu claro, termômetros na casa, 24 graus. No sul de Minas, o sol aparece e nós iniciamos a edição 264 do Jornal Falado Online Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Cobra estava na rua quando entrou em motor de carro na rua João Basílio, em Pouso Alegre. Anvisa adverte que produtos para trançar e modelar cabelos podem causar cegueira. Tem gente invadindo imóveis que estão para alugar em Pouso Alegre com cópias de chaves. A polícia militar apreendeu um veículo com placas clonadas em Lavras. A apreensão ocorreu no perímetro urbano da cidade durante uma fiscalização de trânsito. A verificação dos documentos constatou que as placas pertenciam a um Honda Civic e não ao Fiat Argo. O veículo foi apreendido e o motorista preso. Em Minas Gerais, o ano letivo será encerrado hoje. A informação é da Secretaria de Estado de Educação. O primeiro depois das restrições da pandemia da Covid-19, em que as aulas foram 100% presenciais. O ano letivo de 2023 está previsto para ter início no dia 6 de fevereiro. O salário mínimo a partir de janeiro passa a ser de R$ 1.302, como foi publicado no Diário Oficial da União, um aumento de R$ 90 em relação ao valor pago no momento no Brasil. Para os especialistas, o aumento do salário mínimo pode gerar maior desemprego nas empresas de pequeno e médios portes, além de estimular a alta da inflação com reajuste à folha de pagamento. Os encargos sociais também sofrerão com esse aumento, tendo as empresas que se adequarem a essa realidade. Aprovado pela Câmara o projeto que estabelece normas gerais de organização para efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpo de bombeiros. Esses militares continuarão subordinados aos governos estaduais e os detalhes de sua organização serão de competência dos governadores. Trocamos 6 por meia dúzia. Dos 853 municípios que formam o estado de Minas Gerais, 804 foram atendidos pela Emater, o que representa 330 mil produtores. A Emater está colocando em algumas propriedades do Vale do Rio Doce placas de identificação dos trabalhos de campo em unidades de referência da região. Uma idosa perdeu mais de R$ 5 mil em um golpe ocorrido em Poços de Caldas, aplicado por telefone, onde a vítima acreditou que os criminosos eram funcionários da Caixa Econômica Federal. A vítima realizou 2 Pix para uma mesma chave, sob a alegação de que se tratava de uma simulação. Outro golpe de estelionato ocorrido em Poços aconteceu dentro da agência bancária, onde a vítima foi induzida a passar seu cartão em caixas eletrônicos que estariam com defeito. Quando o idoso foi utilizar um dos caixas, viu que as informações estavam em inglês e solicitou a ajuda de um homem que estava no local e usava uma camisa com o nome do banco e se apresentou como funcionário da agência. Embora tenha ouvido as cédulas serem contadas e não vendo a liberação do dinheiro, o idoso acreditou que os caixas pudessem estar com defeito e foi orientado a procurar outra agência. Foi nessa outra agência que ele descobriu que o limite da conta já tinha se excedido e que os 2 saques haviam sido realizados num total de R$ 3 mil. Em Varginha, Kaique Rodrigues, de 18 anos, morreu após ser atingido por um saco de café de 1,5 toneladas no Armazém Gerais. O saco de café teve que ser retirado de cima do jovem com auxílio de maquinários. Kaique teve politraumatismo, sendo levado para o Hospital Bom Pastor, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A inflação acumulada em Varginha é de 11,95%, como aponta o Índice Municipal de Preços ao Consumidor. O acúmulo ocorreu entre janeiro a novembro deste ano e foi registrado na soma de 5 grandes grupos de gastos, como alimentação, habitação, transporte, educação e comunicação.
Em Pouso Alegre, esses dados não são divulgados, mas acredita-se que esse acúmulo possa ultrapassar 13%, uma vez que o município é um dos mais caros em transporte, cesta básica, habitação e educação. E por falar em habitação, tem muitos casais pedindo as chaves para ver imóveis para alugar em Pouso Alegre, que na realidade transformam esses imóveis em motéis. Como as imobiliárias não dispõem de acompanhantes para esses casais, a coisa fica fácil. Eles chegam a utilizar os imóveis nos finais de semana, pois a devolução das chaves muitas vezes ocorre somente na segunda-feira, quando eles pegam as chaves na sexta, já com a imobiliária fechando. Então eles ficam o final de semana todo com a chave e fazendo os imóveis que estão para alugar de motéis. Simples assim. E outro caso que foi registrado em Pouso Alegre é a invasão de imóveis por pessoas desconhecidas. Em alguns casos, eles invadem os imóveis fazendo a cópia da chave solicitada na imobiliária. Depois de a chave copiada, eles devolvem a original para a imobiliária e ficam com a cópia, invadindo o imóvel até serem descobertos. Quando eles são descobertos, é porque os vizinhos acionaram os proprietários. E diante da presença do dono do imóvel, eles alegam que as casas ou apartamentos foram alugados por uma terceira pessoa, mas como não mostram documentos, eles saem, deixando as chaves que foram copiadas e o material, como colchões, abandonados nos locais. E uma cobra verde, a famosa cobra d'água, foi encontrada numa rua central de Pouso Alegre, na rua João Basílio, esquina com a Dom Assis, em frente à Universidade da UNA. A cobra, com mais de 1 metro de comprimento, se esgueirava pelo meio-fio e entrou no motor de um veículo que estava estacionado na rua João Basílio. O carro pertence a Zeta Marques, que levou o maior susto quando retornou para pegar o veículo e descobriu a cobra. Muitas pessoas observavam o ocorrido, filmaram e colocaram nas redes sociais. O corpo de bombeiros foi chamado, mas não compareceu no atendimento da socorrência. Como a cobra usou o motor do veículo para se abrigar, o capô do carro teve que ser aberto. E foram os funcionários da UNA, universidade que fica entre a João Basílio e a Dom Assis, que retiraram o réptil do motor e o soltaram em seu habitat natural. Embora a cobra não seja venenosa, assustou muita gente, principalmente a Zeta Marques, dona do veículo. Na rua Dom Assis, o jornal falado online Correio Sem Selo publicou recentemente uma matéria que no local a calçada foi tomada pelo mato que atingiu mais de 1 metro de altura, com os pedestres tendo que dividir com os carros a pista de rolamento. É que a invasão do matagal faz com que o pedestre tenha que transitar pela pista. E olha que a Dom Assis é uma rua central de muito movimento no centro de Pouso Alegre. Na rua João Basílio, uma tampa de bueiro foi retirada e o bueiro está aberto, podendo provocar acidente aos pedestres a qualquer momento. Não se sabe se a cobra foi solta nesse matagal por uma pessoa, nesse matagal existente na rua Dom Assis, ou se teria saído do bueiro aberto na rua João Basílio. A hipótese que a dona do veículo teria trafegado em local de mato foi descartada, pois a cobra estava transitando ao lado do meio-fio antes de entrar no motor do carro, que foi estacionado na rua João Basílio. E por falar em mato, a cidade de Pouso Alegre não tem um espaço aberto que não esteja ocupado pelo mato. Na Mina do Machado, também chamada de Mina Altaville, bairro nobre de Pouso Alegre, a situação está caótica. A Mina do Machado está abandonada pela prefeitura e o local que deveria servir
de coleta de água potável foi literalmente abandonado pelo poder público, que não faz sequer a análise da água. A mina, que deveria ser cartão postal de Pouso Alegre, já sofreu pichações. O mato estava muito alto e a prefeitura mandou cortar esse mato essa semana. O mato cortado foi lançado sobre a calçada e tem mais de 1,5 metro de altura de entulho, impedindo o fluxo de pedestre. Dizem que no local haverá a colocação de um parquinho para crianças, mas a situação que se encontra a mina do Machado e os lotes adjacentes e a rua com esse tanto de mato crescendo, a criança corre o risco de ser picada por uma cobra ou outro animal peçonhento. As calçadas que dão acesso à mina e ao bairro Altaville e ao restaurante do Porteira se encontram intransitáveis devido à má conservação. Buracos, matos transformaram o bairro, que está em área nobre, em bairro periférico de São Paulo. A ausência de cuidados está em Pouso Alegre inteiro, não sendo só um privilégio do Altaville. Os vereadores, que não têm utilidade nenhuma em Pouso Alegre, não são capazes de fiscalizar o que lhe compete, devido à força do cargo, né? Eles preferem fingir que não vem o estado de abandono que se encontra Pouso Alegre. Ao invés de solicitar providências da prefeitura, o que eles fazem? Eles fazem tráfico de influência. A prefeitura, a gente sabe, está sem comando, está sem direção, então a cidade está suja, abandonada e o mato sem qualquer providência. E olha que os cofres públicos têm R$1 bilhão para o próximo ano, para serem investidos na cidade, se é que serão investidos. Em Pouso Alegre, nos bairros mais afastados do centro, principalmente na zona rural, mais de 7 residências já foram assaltadas em plena luz do dia. Os ladrões fizeram a limpa, levaram tudo que podiam. A cidade não tem policiamento ostensivo. Agora, em época de festas natalinas, é que a gente vê o policiamento ativo na cidade, principalmente no centro da cidade. Depois que passam as festas natalinas, Pouso Alegre deixa de ser Cinderela para passar à condição de borralheira. E volta a ser o que era, uma cidade sem policiamento nas áreas centrais e também na zona rural. A pergunta que fica é a seguinte: se a polícia militar tem militares para fazer este policiamento ostensivo nas ruas nessa época do ano, como não pode ter policiais militares em outros períodos? Na rua Comendador José Garcia, até a sorveteria Ice Bom, em Pouso Alegre, há policiais. Depois, próximo ao Hospital Regional e na UPA, o policiamento desaparece como por encanto, sendo que o Hospital das Clínicas tem um fluxo enorme de pessoas e na UPA idem, além do ponto de ônibus que há grande aglomeração. A Associação Comercial e Industrial de Pouso Alegre, a CIPA, divulgou o horário de funcionamento do comércio na cidade. Até amanhã, o funcionamento será das 8 da manhã às 8 da noite. Na próxima segunda-feira, até sexta-feira, o horário de funcionamento será das 9 da manhã às 10 da noite. E na véspera de Natal, o comércio ficará aberto das 8 da manhã às 5 da tarde. Pouso Alegre instalou na Avenida Tuani Toledo uma árvore de Natal de 23 metros de altura. Enquanto isso, setores de saúde continuam abandonados pela atual administração. O preço dessa instalação, dessa árvore de 23 metros, não foi divulgado. Nas proximidades do fórum, também em Pouso Alegre, foi instalada uma árvore de Natal denominada Nossa Senhora. O que a Prefeitura de Pouso Alegre está gastando com esses enfeites não é brincadeira.
A Prefeitura de Pouso Alegre gasta milhões em obras desnecessárias, mas é incapaz de investir onde há necessidade. Na Avenida Perimetral, por exemplo, não há sinalização de faixa de pedestre. Um vídeo está circulando nas redes sociais onde aponta que há enfeites natalinos próximo ao supermercado Bretas. Enquanto isso, a Policlínica, Avenida de Quium, Escola Terezinha Barroso, Ardi, Posto de Saúde do bairro Jardim Brasil continuam em péssimas condições de trabalho para os servidores e de atendimento aos pacientes. Mas, quanto à Avenida Perimetral, devido à falta de sinalização, os motoristas não param para que as pessoas possam atravessar a avenida. No bairro São João, em Pouso Alegre, na rua Francisco Massafera, um caminhão estava descarregando no supermercado São João, ocupando a pista de rolamento. Os motoristas que passavam pelo local tinham que invadir a pista contrária, já que a pista é de mão dupla e estreita. O supermercado São João, que tem um amplo estacionamento, poderia ter recolhido o caminhão e feito com que o material fosse descarregado lá dentro. A prefeitura não fiscaliza e, com isso, a rua virou palco de caminhão descarregando produtos para dentro do supermercado, sem fiscalização e tomando a rua toda. Se a lei vale para os supermercados do centro, tem que valer para o supermercado São João também. Principalmente no que tange ao descarregamento, que só pode ser efetuado depois das 6 horas da tarde. No bairro Jatobá, em Pouso Alegre, uma idosa solicitou medida protetiva contra o filho, devido aos maus tratos. O jovem que ameaçava depredar a casa da idosa, ao ser preso em flagrante, se recusou a deixar a casa, embora tivesse mandado de prisão expedido. A idosa, que é mãe desse homem, chegou a ser ameaçada de morte várias vezes por ele. Ainda em Pouso Alegre, um homem arrombou a porta da casa da ex-companheira, invadiu o imóvel no bairro Jardim Noronha e tentou agredi-la. A mulher tinha uma medida protetiva contra ele. Para fugir das agressões, a vítima teve que se esconder num dos quartos da casa, junto com 2 filhos menores e uma sobrinha, também menor de idade. O homem foi preso, embora tenha resistido à voz de prisão. E no bolso da roupa em que usava no momento da invasão, a polícia encontrou cápsulas de cocaína. Divulgada a tabela do Campeonato Mineiro para o próximo ano pela Federação Mineira de Futebol, o Pouso Alegre terá estreia no Manduzão no dia 22 de janeiro contra o América. O jogo será às 6h30 da noite. 12 equipes disputarão o campeonato divididas em 3 grupos. O Pouso Alegre Futebol Clube e a Caldense são os únicos times representantes do sul de Minas. Alfenas é a primeira cidade do sul de Minas e do Brasil a sancionar a lei de combate à aporofobia, que é o ódio aos pobres. A lei, denominada Padre Júlio Lancelotti, se tornou uma lei municipal em Alfenas, proibindo esse tipo de construção e visando conscientizar a população de que todas as pessoas devem ser respeitadas. Essa lei sofreu veto do governo federal para se tornar lei federal. Alfenas fez direito o dever de casa. Como não foi implantada no país, o município criou sua própria lei, contrário de Pouso Alegre, que cria lei em cima das leis federais já existentes no país. Você já ouviu falar nas emendas impositivas, que são de criação da Comissão do Orçamento e Finanças Públicas? Pois bem, essas emendas impositivas são instrumentos dos vereadores para participar da elaboração do orçamento anual, nas quais os vereadores procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Executivo, visando uma melhor aplicação do dinheiro público. A lei reserva uma verba expressiva para aplicação na área da saúde, além de educação e outros serviços. Mas os vereadores têm a obrigação de fiscalizar
se isso está ocorrendo no município. Em Pouso Alegre, como os vereadores são figuras decorativas, parece que isso não é fiscalizado. Parece não é fiscalizado. O que é uma transgressão à lei. E em Pouso Alegre também, as dotações para a prática correta dos serviços também não têm acontecido. A única coisa que os vereadores de Pouso Alegre têm feito é aprovar subvenções financeiras, doações de verbas a algumas entidades sociais da cidade, que já vem com o projeto pronto do executivo e mais nada. Enquanto isso, na Câmara Municipal de Pouso Alegre, os servidores continuam ganhando uma fábula. Os salários estão acima de R$45 mil ao mês. A Câmara de Pouso Alegre paga aos seus servidores muito mais do que recebe o presidente da República. Enquanto a cidade é de assalariados, os vencimentos em Pouso Alegre não passam de R$1.800. E os vereadores, entre tráfico de influência e vencimentos, eles também não escapam dessa situação. Enquanto os servidores da Câmara, ganham mais de R$45 mil, os vereadores ganham R$120 mil ao ano para não fiscalizar a cidade. Sabe quais são as duas únicas funções do vereador? Uma é dar nome de rua e a outra é fiscalizar o executivo. Isso é obrigação por lei. Tirou disso, o vereador não tem que fazer mais nada, porque são só essas duas funções que pertencem ao vereador, por força de lei, que é dar nome de rua e fiscalizar o executivo. Coisa que em Pouso Alegre não acontece, porque há um tráfico de influência, inclusive barganha, por conta dessas não ações. E vamos lá, com isso, a Câmara de Pouso Alegre se torna submissa ao executivo que deita e rola, né? Pouso Alegre está passando da hora de criar uma lei de cunho público, de cunho popular, onde poderia ser mandada para a Câmara que os vereadores da próxima gestão não poderiam receber vencimentos. Eles teriam que trabalhar de graça. Porque eu não vou na porta da casa deles pedir para que eles me representem. Nem você tampouco. Quando eles se propõem a trabalhar em prol da comunidade, eles fazem isso porque eles têm algum interesse. Seja lá qual for, há um interesse. Então, que pelo menos trabalhe de graça. E com essa lei popular, se for criada em Pouso Alegre, eles terão que trabalhar gratuitamente sem receber vencimentos. Daí eu te pergunto, quantos vereadores você acha que a Câmara Municipal terá caso ninguém receba subsídio, salário? Quantos você acha que se candidatará a representar a população de Pouso Alegre? Ontem, a Polícia Rodoviária Federal voltou a realizar a apreensão de cocaína pura na rodovia Fernão Dias, no trecho de Pouso Alegre, que estava dentro da bagagem de um passageiro que seguia de São Paulo para a Bahia. A droga foi descoberta por cães farejadores e estava avaliada em R$570 mil. E eram 3 quilos de cocaína pura, além de 15 quilos de maconha. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, isso aqui é muito sério, também divulgou notas sobre o uso de produtos para trançar e modelar cabelos comercializados no Brasil. Segundo a Anvisa, esses produtos supostamente estariam provocando cegueira temporária, além de ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça, havendo até lesão grave nos olhos.
A Anvisa, no entanto, não divulgou a lista dos produtos que poderiam estar causando essa suposta cegueira temporária nos consumidores. O PIB, Produto Interno Bruto de Minas Gerais, cresceu 4,2% entre janeiro a setembro deste ano, conforme informou a Fundação João Pinheiro. Os dados apontam crescimento de mais de 14% no setor pecuário e de mais 3% no setor de serviços. O setor industrial sofreu recuo, mas subsetores como a de construção civil, energia e saneamento apresentaram saldo positivo. Minas Gerais registrou um PIB de mais de 240 bilhões, o que significa 9,4% do PIB nacional. Em Itajubá, a Polícia Militar prendeu um homem de Santa Rita do Sapucaí, que provocou um acidente depois de ingerir bebida alcoólica numa festa de formatura. O veículo passou por uma lombada em alta velocidade, perdendo o controle direcional, capotando na pista, indo se chocar contra um poste e parando num terreno. Definida o prazo para o pagamento da primeira parcela do IPVA de 2023 pelo governo de Minas. O pagamento será em março e o recolhimento será o mesmo daquela cobrada em 2021, pois foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado o congelamento do pagamento. Em Ouro Fino, uma loja de joias e semijoias foi furtada na Avenida Delfim Moreira. A loja foi inaugurada tem 15 dias e as câmeras de segurança filmaram o furto. O prejuízo foi contabilizado e era alto. Em Ouro Fino, um menor de 17 anos foi apreendido depois de furtar um celular no mercadinho do Jardim Centenário. O menor também contou à polícia sua participação no furto da Avenida Delfim Moreira. Nesse estabelecimento de joias e semijoias, onde 3 menores quebraram o vidro de blindex da loja e levaram relógios, pulseiras, anéis e diversas peças expostas no mostruário, que a loja de joias e semijoias, nós começamos a contar a história. A porta de blindex foi quebrada com golpes de marreta. O material furtado foi recuperado pela polícia militar. E o jornal falado online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 264 desta sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, termina aqui. Apresentação, edição e redação da jornalista Sônia Cabral, com seus 8 colaboradores, incluindo José Cláudio de Congonhal e as rádios webs de Ouro Fino e Inconfidentes. A todos, ótima sexta, excelente final de semana e até segunda.